Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e ver tanta gente bacana conectada. Temos pessoas de diversos lugares, de São Paulo, do Rio, Curitiba, Bahia. Tem um pessoal também de fora do Brasil, México, Argentina, Chile. Que gostoso poder dividir esse momento com vocês e a gente dedicar um pouco de tempo para essa área que é tão fundamental nas organizações, né? A área que cuida tanto das pessoas, dedicar um tempo também para falar da nossa realidade, dos nossos desafios é extremamente importante. E é por isso que a gente criou essa live do HR Legacy para compartilhar com vocês esses momentos. Agradeço muito pela participação de todos e também por todas as perguntas que vocês nos enviaram aí com antecedência, que vocês querem fazer para os nossos convidados. Perguntas muito bacanas, a gente vai falar sobre elas já já. Rapidamente, só para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora e coach também. Há 3 anos eu fundei a Essentia e antes disso eu trabalhei por 18 anos no mundo corporativo, sempre em recursos humanos. Comecei a minha carreira, na verdade, na Ford, depois trabalhei na PepsiCo, na Avon, na Unilever e por último eu fui head de recursos humanos da Richemont, que é um grupo de mercado de luxo aqui no Brasil. E há 3 anos atrás, portanto, eu fundei a Essentia para focar minhas energias no que eu realmente gosto de fazer, que é desenvolvimento de pessoas. E com isso nasceu a Essentia, que tem a missão de ajudar as pessoas na busca da sua essência, porque eu acredito verdadeiramente que a gente só consegue provocar as profundas transformações quando a gente conecta com o outro, quando a gente conecta com a essência do outro, com o que ele acredita, e assim a gente, portanto, contribui com o desenvolvimento das pessoas e constrói um futuro com mais propósito. Só para vocês saberem rapidamente quais são os nossos pilares na Essência, né? A gente trabalha bastante com assessment, porque eu acredito profundamente que o autoconhecimento ele é base fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento mais significativo. Coaching, desenvolvimento individual e desenvolvimento de líderes e equipes também. E hoje eu tenho um enorme prazer de bater um papo com esses dois convidados que são super especiais. Antônio Ferreira, que hoje é diretor executivo de RH na Epson América Latina. O Antônio, hoje nós somos casados, temos 2 filhos lindos, maravilhosos, mas antes de ser meu marido, o Antônio foi meu chefe, foi meu coach, foi meu mentor, é meu mentor até hoje, a gente troca bastante no dia a dia, ele aporta muito para os programas todos que eu desenvolvo na consultoria, enfim, sempre eu pergunto a opinião dele, e é um profissional incrível que eu tenho profunda admiração. Então, antes de qualquer coisa, eu o conheci profissionalmente e sempre o admirei muito. O Antônio, então, é um executivo de recursos humanos, tem muita experiência em RH, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de liderança e desenvolvimento organizacional. É um exímio negociador também, muita experiência em relações trabalhistas, sindicais, comunicação, enfim, várias áreas dentro das organizações, sempre buscando a transformação. E ele atuou sempre em empresas multinacionais em toda a sua carreira, tendo passado pela Ford, pela PepsiCo, pela BD, pela Elevadores Otis. Nessa oportunidade ele trabalhou no México, inclusive, atendendo também Caribe e América Central. E atualmente ele lidera o grupo de RH da Epson América Latina. Então, com vários desafios aí de transformação da organização, especialmente nesse momento, o impacto da pandemia. Seja muito bem-vindo, obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, os seus pensamentos. E temos aqui também com a gente hoje o Roman Santini, que a gente também se conhece já de longa data. O Roman já foi meu parceiro aí ao longo de várias passagens que eu tive em RH, em diferentes empresas. E o Roman, ele é um executivo com 36 anos de experiência em recursos humanos, sempre ocupando altos cargos regionais aí, atendeu a América Latina, a Ásia, a Rússia, e empresas de porte como Pepsi Cola, como BD, Mars, entre algumas outras. Depois de toda uma carreira no mundo corporativo, o Roman foi sócio por 10 anos de uma empresa top em seleção de executivos e atualmente ele se dedica a ser coaching executivo frente aí à sua própria empresa. Seja muito bem-vindo também, Roman. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, então vamos lá, entrando nos nossos temas. Só para vocês saberem, nós recebemos inúmeras perguntas muito interessantes, algumas delas relacionadas ao mesmo tema. Então a gente se dividiu aqui em blocos de assuntos e vamos tentar responder a todas as perguntas que surgiram aqui. Mas eu quero começar já direcionando a pergunta para o Antônio sobre a importância
de RH dentro das organizações. E a minha pergunta para você, Antônio, é como é que a RH pode se preparar, o que a RH tem que fazer para efetivamente deixar a sua marca registrada, a sua impressão digital na organização, para aportar para a organização de uma forma significativa, né, e realmente deixar aí o seu legado. Ô, Renata, começamos quente, hein? Assim que é bom, né? Nós discutimos com o Romano, e mais uma vez eu agradeço aqui a participação dessa pessoa que é super importante na minha mentoria e nos últimos anos especialmente, e a nossa discussão chegou à conclusão de que existem 10 pontos, nenhum é mais importante que o outro, todos eles têm a sua relevância e tem a ver com o protagonismo da área de recursos humanos para realmente agregar valor ao negócio, como a Renata falou, e, portanto, deixar o seu legado. O primeiro deles tem a ver com o conhecimento do negócio, ou seja, quem me conhece, que está aqui nessa live, já me viu falando desde os primórdios que esse é um elemento fundamental para você agregar valor ao negócio, ou seja, especialmente conhecimento sobre, por exemplo, finanças. A gente brincava outro dia, né, Romano? A gente falava de P&L, seguramente tem gente que não sabe o que é P&L, talvez pense que é uma dupla sertaneja, né? Pedro e Leandro, enfim. Mas a gente sabe que é uma sigla da área financeira, que, como outras tantas, são necessárias o seu conhecimento para o bom entendimento do negócio e para você, obviamente, poder colaborar com aquilo que é exigido. Outra área extremamente importante é a IT. A gente sabe, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, sobre transformação digital, é um parceiro absolutamente estratégico. Então, manter uma relação forte e profunda com essa área, para que ajude na implementação das iniciativas relativas à transformação digital, é fundamental. Marketing, porque existe uma correlação muito forte entre a jornada do cliente e a jornada do funcionário ou do empregado, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente de experiências também, é um dos pontos chaves que nós temos. É fundamental que a união com esta área exista e que seja frutífero, não só para cliente externo, como para cliente interno também. Ser conselheiro, ou seja, quando a gente atinge o nível de realmente ser um conselheiro das pessoas que a gente atende, seja um supervisor, um gerente, um diretor, um presidente, ou qualquer funcionário dentro de uma organização, é vital para uma organização. Você passa a agregar valor para aquela organização. Então, é ser um conselheiro, mas ter um termômetro na sua mão sempre, né? Não adianta ser um conselheiro sem saber o que está acontecendo na organização. Relacionamento, ele é vital também em qualquer área de atuação. Eu acho que aqui a gente pode abranger não só para RH, mas para qualquer área. Um relacionamento profundo, porque é isso que vai te ajudar a provocar as mudanças. Se você não consegue construir uma relação profunda a ponto de gerar credibilidade nas pessoas que tomam decisões, por exemplo, você vai ter muita dificuldade para implementar qualquer projeto. Então, o relacionamento ele é absolutamente mandatório e vital para quem quer ter sucesso na área de RH. Conhecer as pessoas não é conhecer o nome só, né? Conhecer as pessoas de maneira profunda. É realmente entender quais são as suas necessidades, o que elas buscam e o que a gente pode oferecer. Cada vez mais a gente fala de humanização das relações, né, o tempo todo, e mais agora nesse período esquisito que nós estamos vivendo. Essa vai ser uma tônica, né? Vai ser uma tônica das organizações. Quem não tratar disso e quem não souber tratar disso vai ter muitos problemas. Então, conhecer as pessoas na sua plenitude, na sua individualidade e nas necessidades que elas têm, né? Bom, é óbvio que, como em qualquer área, não dá para você agregar valor se você não for um expert em RH. Já não existe mais aquela coisa, ser bonzinho em muitas coisas, ou mesmo ser muito bom em apenas uma coisa. Você tem que ser bom em várias coisas. Não dá para ser bom só em DO e não ser suficientemente bom em relações trabalhistas e sindicais, já que a tua posição exige isso. É vital. Então, você tem que ser um expert em RH, buscar conhecimento o tempo inteiro, porque é o lifelong journey, né? Ou seja, a gente está o tempo inteiro aprendendo em todas as plataformas que existem, em todos os momentos. Então, ser um expert em RH é fundamental para esse sucesso também. A outra coisa, nada adianta você ser um expert, conhecer as pessoas, manter um relacionamento, você conhecer o negócio, se você não consegue comunicar isso para as pessoas. Ou seja, é o nosso grande papel. Como é que eu transformo tudo isso em realidade, né?
para que as pessoas entendam o que a gente está falando. É fundamental que a gente consiga comunicar adequadamente, no momento certo e da maneira correta. O próximo, Renato. Exercitar a liderança de RH, basicamente aqui nós temos que ser protagonista. O momento exige que nós sejamos protagonistas. Não dá para ficar escondido atrás da porta, dentro da gaveta. Realmente, esse é um papel que nos está sendo imposto nesse exato momento. Principalmente que nós estamos há 4 meses num período em que envolve exatamente as capacidades físicas, financeiras, psicológicas de todas as pessoas, né? É um momento completamente diferente. E não há uma outra área que possa entender isso de maneira perfeita que não seja a área de recursos humanos. Então, esse protagonismo para executar aquilo que a gente sabe fazer e bem está sendo mandatório nesse momento. Finanças têm os seus desafios agora, a área de comercial, inúmeros desafios para tratar. Eles não vão ter tempo, infelizmente, de cuidar de uma maneira mais adequada sem o nosso suporte. Então, o nosso protagonismo é exigido. Ser inovador aqui, basicamente, tem a ver com a questão digital. Ou seja, minha avaliação é que a área de RH talvez seja uma das últimas que tem entrado nesse barco. A pandemia, como a gente sabe, acelerou vários projetos que existiam no pipeline das empresas, né, no plano estratégico das empresas. O que ia acontecer daqui 2, 3 anos está acontecendo agora, de maneira forçada. E a RH não pode ficar fora desse barco. Mais do que isso, tem que ser o líder dessa transformação. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, porque tem várias perguntas sobre isso. Aqui, proporcionar experiências extraordinárias se você vai trabalhar em RH para simplesmente fazer um processo burocrático de recrutamento, um processo burocrático de acompanhar o desempenho de um funcionário empregado, sem buscar minimamente fazer com que este momento seja absolutamente espetacular e inesquecível, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Porque é isso que engaja as pessoas, né? É isso que faz com que as pessoas queiram ficar onde elas estão. Então, proporcionar, buscar, provocar experiências extraordinárias é fundamental para a gente como recursos humanos. E nada disso vale, nenhum dos 9 pontos serve se a gente não executar, né? Por isso o verbo aparece aí 3 vezes e ele deve seguir mais do que isso. Executar, executar, executar. Não adianta nada nós ficarmos no campo da filosofia, no campo do que é bonito, porque existem várias coisas assim, sem minimamente aterrissar, sem minimamente conseguir transformar isso numa realidade, num ponto que possa ser efetivamente executado e colocado em prol das organizações e das pessoas. Então, Renato, acho que para começar, obviamente, isso aqui, se a gente abrir para conversa, nós podemos ficar aqui meses falando sobre isso. Cada ponto desse gera umas 40 lives, mas o nosso tempo é curto e a ideia aqui é buscar inspiração, né? No momento em que eu estou falando, eu estou me inspirando também. Foi incrível quando a gente viu as perguntas, que foram acho que mais de 20 perguntas que vieram, algumas perguntas cabeludas, inclusive, e é por isso que eu vou deixar todas elas para quem tem mais experiência nesse negócio, que é o Roman. É o Roman que vai responder a todas, é uma brincadeira, é claro. Mas, assim, me inspiraram, né? Me fizeram olhar novamente. Eu falo, putz, eu não tinha pensado. Então, é o lifelong journey, a gente learning, né? Inclusive, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, Renato, espero que tenha dado uma visão geral aí. Não, excelente. Eu acho que a gente tem a dimensão, olhando um pouco para esses tópicos, né, que a gente sabe, conhece, mas quando a gente olha para todos eles reunidos dessa forma, nos dá a dimensão de como é desafiador o papel de RH dentro das organizações, né? E eu acho que a amplitude disso é quando a gente olha para o nível de impacto que a gente tem, quantas pessoas a gente impacta, todas as áreas, todos os funcionários, enfim. Então, realmente é de uma responsabilidade enorme. E se a gente quer fazer de uma forma realmente significativa, todos esses desafios são muito relevantes. O interessante dos pontos todos que você trouxe, Antônio, que muitas das perguntas que as pessoas fizeram se encaixam em um ou outro ponto. Então, o que a gente vai fazer, obviamente, não vai dar para aprofundar nos 10 pontos que o Antônio compartilhou, mas a gente vai aprofundar em alguns deles através das perguntas que vocês mandaram para a gente, tá bom? Então, a gente, aproveitando o gancho aí da história do novo normal, da pandemia, desse momento que estamos vivendo,
e o mundo todo está vivendo, né? Não só o Brasil, não só RH, enfim, mas todos sendo impactados fortemente. Vieram algumas perguntas nessa linha também, né? Então, como será a RH e quais serão os desafios para a RH nesse novo normal, né? Nessa nova configuração que se está estabelecendo agora, e especialmente a partir dessa pandemia? Romã, você quer começar? Acho que você vai tirar a tela, Renata? Deixar só as pessoas ou você vai deixar aí Vamos deixar aqui, porque eu acho que eles não vão conseguir ver só ver vocês de qualquer forma. Tá bom. Romã, quer começar? Olha, o que queria dizer, sem dúvida, a pandemia, primeiro foi um fato inédito no mundo, né? Em 3 meses matou mais gente que em várias guerras, deixou todo mundo com una necesidad de reavaliar sus objetivos de vida porque comenzaron a tener dimensión de su fraqueza terrena, digamos. Hay gente que en cualquier momento te pega ese bicho y te mata. Entonces, era una cosa que no estamos ni acostumbrados. Y eso se transfiere a las empresas porque obviamente las personas trabajan ahí, ¿no? Entonces, ahora el mundo se está rápidamente readaptando, es una grande característica, ¿no?, de nuestra raza humana, la velocidad de que nos adaptamos a las cosas, ¿no? Y aguantamos muchas cosas, así como aguantamos dolencias, aguantamos guerras y demás. Y nos reciclamos, nos reorganizamos, y así por diante. Entonces, yo estoy viendo que el mundo pienso que va a ser totalmente diferente, o no sé si totalmente diferente, mas obviamente ciertos paradigmas que a gente respetaba, seguía, no perdieron validad ante el fato concreto de que, digamos, es diferente hoy en día la vida. Inclusive se está leyendo tal vez leyendo un jornal argentino para variar, descubrí que, por ejemplo, en Argentina ya tienen un proyecto no Congreso, están preparando un Congreso de cómo trabajar con lo que se llama el teletrabajo, ¿no? O sea, trabajar a distancia, cuáles son. Entonces, porque es fácil decir trabajo desde mi casa, pero no es tan fácil realmente cuando atinge tus derechos. Es decir, ¿qué va a acontecer con mis salarios? ¿Qué va a acontecer con, digamos, perfecto, ahora mis horarios de trabajo? ¿Cuáles son mis horarios de trabajo? ¿Voy a cobrar hora extra porque hubo un incremento gigantesco con Zoom y todo esto? Hay gente trabajando hasta las 8 horas de la noche. Porque Zoom es fácil, él te pega, te agarra, él te segura en cualquier momento. Antes vos querías hacer una reunión con tu equipo y tenían que estar presentes. Si la persona estaba en un tránsito, o sea, a veces falaba del tránsito, así en general, no estaba ahí. Entonces, ahora mudó todo. Entonces, yo no sé cuál va a ser el modelo final, pero yo tengo certeza de que mucha cosa va a mudar por esas causas que yo ya falei. Perfeito. Eu queria só complementar, Renata, que acho que é fundamental nesse momento a gente buscar conhecimento. Porque quando a gente entrou nesse momento, a gente talvez tenha achado que ia ficar 1 mês, 2 meses. Outra coisa que eu tenho falado é, a gente acha que vai apertar um botão hoje, amanhã não existe mais nada, o coronavírus está resolvido, ninguém mais vai ser infectado e que tudo volta ao que era em fevereiro desse ano. Então, a gente claramente sabe que isso não vai acontecer, né? Já existe um movimento gigantesco de várias empresas, né? Eu agora, de manhã, no carro, ouvindo que o metrô, por exemplo, definiu que as 600 pessoas que eles têm no staff, na área de escritório central, não vão mais trabalhar na central, eles vão ficar em casa. Imagine, quem trabalha no metrô não vai mais pegar metrô para trabalhar. Olha a heresia. A gente tem um grande varejista, que eu vou aqui com uma informação ainda não é pública, não posso falar o nome, mas é um grande varejista que a gente não podia imaginar, inclusive, nessa área que exige contato direto com as pessoas. Também o seu escritório central, que tem 800 pessoas, vão estar todos em casa, 100%, uma decisão tomada independentemente do que vai acontecer, né, no futuro, se vai voltar ao normal, se não vai voltar, como muita gente tem usado esse termo por aí. Né? E existem outras empresas já fazendo isso também, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o ponto aqui é como é que nós, como recursos humanos, vamos encarar
esse novo momento. Da mesma maneira que a gente deveria ter encarado até agora. Porque o link para esse novo momento é um link digital. É como é que a gente vai passar a fazer as coisas online. Então, como eu disse no início, eu sinto que a área de RH talvez seja uma das últimas que está entrando nesse movimento. Hoje você já tem várias empresas, seja consultoria ou empresas grandes, tomando várias iniciativas no que diz respeito a isso. Mas a grande mudança é exatamente como é que nós vamos fazer com os nossos processos, né? Uma vez que o mundo será parte virtual e parte presencial. Acho que esse vai ser o grande desafio. E com isso, aplicando os 10 pontos-chave que a gente olhou, tem que buscar conhecimento, tem mais ainda, né? O aprendizado não vai parar nesse sentido, principalmente no que diz respeito à parte digital, que para mim é a grande diferenciação que nós vamos ter nos nossos processos daqui para frente. Renata. Antônio, acabou de chegar uma pergunta aqui bastante interessante relacionada não vale. Pergunta de surpresa não vale. Dizendo que você falou bastante da importância das relações, né, de estreitar a relação. E os vínculos, eles se configuram aí através da confiança, né, o comentário que vem nessa pergunta. E aí a pergunta é, a migração para esse ambiente virtual tem propiciado isso? Ele ajuda, ele atrapalha? Como é que ele impacta essa questão da criação de vínculos entre as pessoas para que essa relação seja mais estreita, mais profunda? Olha, Oi, Romão, desculpa. Quer começar? Não, pode. Não, por favor. No, estaba tentando agregar valor diciendo que es parte de aquella mudanza de paradigma. Es decir, las personas también, que surgieron en un estudio reciente, ellos sienten la necesidad, por lo menos por enquanto, de tener cierto contacto y cierta presencia física. Por eso que a veces pienso que nunca va a ser un modelo tan extremo, o sea, trabajo todo de mi casa o teletrabalho, o trabalho volto presencial. Acho que vai ser uma mistura das duas coisas, porque fatalmente você necessita estar em contato. O ser humano é um ser gregário, nasceu não para estar de a um, sino para estar de a dois como mínimo, né? Então, isso vai acontecer. E depois, lembre-se outro detalhe, a gente está falando muito de trabalho e demais, mas como dice Francisco en una pregunta, es decir, nos esquecemos que las fábricas no pueden trabajar de casa, porque si no puedes llevar la fábrica a tu casa. Sí. La propia Epson también tiene un área que es productiva, llamemos así, que tuvieron que reestructurar todo para ter a producción, para salir a producción. Entonces, la verdad es que todo lo que estamos hablando es un modelo en desenvolvimiento. Estamos más o menos gerando ideas, debatiendo, mas não temos um modelo já definido, né? Mas a presença humana, o contato humano é fundamental. Concordo plenamente, Romão. Sem dúvida nenhuma, eu também sou dessa turma, né, que crê que nós vamos ter um modelo híbrido. Realmente, o deixar de ter contato é algo realmente impensado, especialmente para nós latinos, né? Isso faz parte da nossa cultura. Seria uma mudança realmente catastrófica para as nossas relações e para as nossas culturas. Haja visto que exatamente o que tem acontecido é o desrespeito a algumas normas, porque todo mundo quer ir para a rua, quer ir para o parque, quer caminhar, quer fazer suas coisas. Então, acho que isso vai ser realmente difícil, mas os modelos eles vão ter que ser reinventados. E, Renata, indo direto ao ponto da sua pergunta, nós somos extremamente criativos, né? Nós já criamos várias formas de se conectar. Esse é um exemplo, né? Tem gente aqui que eu não vejo há anos. Então, de repente, por conta da tecnologia, e a tecnologia ela deve ser usada exatamente nesse sentido, né? De nos ajudar a nos conectar e não desconectar. Então, acho que esse é um outro grande trabalho que a gente tem ainda para fazer, e nós, como recursos humanos, podemos ser protagonista nisso. Mas a gente viu, ontem estava vendo festa junina virtual, a gente tem happy hour virtual, a gente tem aula de dança virtual, nós temos yoga, várias coisas virtuais têm acontecido que ajudam a gente se conectar. Volto a frisar, diante da minha concordância com o que o Romão falou. Isso não vai eliminar 100% o contato ainda físico. Ele vai acontecer. Tudo no seu tempo. Eu acho que tudo no seu tempo a gente vai criar os nossos modelos,
Mas, de novo, acho que a conexão, eu diria para você que ela ficou até mais forte agora do que antes. Né? As questões de trânsito e tudo mais, como o Roman mencionou, que às vezes nos prejudicam bastante, fizeram com que a gente ganhasse mais tempo para fazer essas coisas. O que acontece é que a gente precisa estar atento a isso, e mais do que estar atento, como recursos humanos, ser parte dessa onda, né, que traz as outras pessoas para essa claridade, ou essa clareza do que está acontecendo nesse momento. Perfeito. Vocês falaram bastante da questão de o quanto esse momento que a gente está vivendo e a pandemia, ela acelerou talvez algumas questões, né? Com situações que aconteceram daqui a 2 a 3 anos, elas se anteciparam e estão acontecendo agora. Muitas empresas que não tinham, por exemplo, a prática de home office, de repente se viram obrigadas a fazer isso. E aí, frente às pessoas experimentarem e verem que funciona, muitas já estão mudando aí a mentalidade e dizendo que vai manter esse processo mesmo depois que a pandemia passar. E isso, inevitavelmente, a gente fala de tecnologia e de transformação digital. Nós recebemos previamente muitas perguntas sobre isso e agora também estão chegando muitas perguntas sobre transformação digital. E um pouco da pergunta é, como você mencionou, Antônio, o RH talvez seja uma das áreas mais atrasadas nessa questão, né? E a grande pergunta que vem aqui de diferentes formas é como é que a RH se prepara para esse momento, se abre, na verdade, para essa transformação digital e apoia isso dentro das organizações, não só na área de recursos humanos, mas para as outras áreas da organização também. Roman, se quiser eu começo, aí o Roman tem aí uns passos bastante interessantes para isso, mas assim, eu acho que tem 3 pontos que a gente tem escutado bastante algumas pessoas falarem, com os quais eu concordo, senão não replicaria aqui. E o primeiro deles é, de novo, o aprendizado contínuo. Primeiro, a RH precisa entender do que nós estamos falando, né? Transformação digital, a gente já vive há tempos. De novo, o que a gente está fazendo é acelerando essas coisas, né? Mas não existe começar a transformação digital, na minha avaliação, se não for para toda a empresa, né? Não tem como você fazer uma transformação digital só em RH. Porque isso vai ser efêmero, vai durar pouco, e você não vai ter patrocínio das outras pessoas para fazer isso. Então, como eu disse no início, a IT é fundamental que você arme essa parceria, porque eles vão ser vitais nesse tipo de coisa. A grande maioria das empresas multinacionais, e parte das nacionais também, tem um modelo de governança, a gente vai explorar isso daqui a pouco, espero que dê tempo, em que existem muitas restrições, especialmente da área de IT, para fazer esse tipo de coisa, né? Tem exemplos aqui que eu poderia dar, vou guardar o nosso tempo para outras coisas, mas, primeiro, fundamental que comece pelo topo da organização, não dá para ser só RH. E RH o que pode fazer é buscar conhecimento e levar isso para dentro da organização, para os diretores, para o presidente, para o vice-presidente, e aí se montar um plano em conjunto para isso. Segundo, liderança digital. Não tem como fazer isso sem que os líderes sejam o espelho dessa cultura. Se eles não forem, se não vivenciarem isso, se não pedirem, se não exigirem isso, não vai funcionar. E, obviamente, uma cultura digital, que é as pessoas entenderem qual é o benefício das questões digitais na sua vida. Porque se você não vê benefício, dificilmente você vai querer fazer. E aí é o nosso... Acho que nesse tripé RH é vital e fundamental para isso. Roman? No, quería solo reforzar una cosa de lo que usted falou. Cualquier iniciativa digital, de transformación digital, sea inclusive de recursos humanos, tiene que hacer sentido para los negocios. La gente no puede caer en, vamos a digitalizar todo, tiene que tener ciertas prioridades, ¿no? Porque si no, você va a investir momento y tiempo en cosas que realmente no hacen sentido para el negocio. Falando de recursos humanos, que tenemos mucha cosa para hacer transformación digital, pela cantidad de procesos y demás que usted tiene. Você tiene que tener una serie de... Bueno, uno que ya falei, es decir, tiene que hacer sentido para el negocio. No va a llegar a mesa de dirección y decir, vamos a digitalizar tal y tal cosa que no tiene ninguna lógica. Digitalizar por digitalizar. Eso no puede acontecer. Y entonces eso ahí. Solo quería decir eso. Después, yo tengo aquí una serie de pasos que están establecidos, que son básicamente, primero, você tiene que establecer un objetivo claro
para que você quer digitalizar. Um pouco aquilo que eu falei antes, né? Sim, o que realmente queremos fazer? Tem que fazer um análise do que é. Porque desse análise você vai descobrir que tem muita gordura, muita redundância de processos que vão desaparecer pela digitalização. Depois, você mesmo falou de alguma forma, colocar todo mundo a bordo, todo mundo tem que estar committed, tem que estar comprometido com o processo de transformação, que é basicamente um processo de mudança, né? Também não fazer muita complicação das coisas, ou seja, trabalhar, convertir as coisas difíceis nas coisas mais simples. Às vezes a gente complica as coisas simplesmente porque é parte de um processo, não deveria acontecer. Depois você tem que priorizar as ideias, ou seja, o que é mais importante fazer primeiro? Quais são as ideias rectoras? Depois você não deve esquecer esse processo de vários passos de transformação digital. Constantemente ter checkpoints e avaliar o desempenho. Es decir, no ser implementadores de un proceso. Ah, mudó, está aquí, está funcionando y a veces no funciona bien, entonces vamos a continuar a ver si se acomoda sozinho. No, o que no funciona y você ve que no tiene desempeño, você corta y volta otra vez a hacer bien, digamos. No puedes continuar simplemente porque implementaste un proceso. Y después, que você también mencionó, Antonio, es un paso último aquí, que es realmente avaliar a cultura. Cuando você va a transformar alguna cosa, ¿qué es transformación digital? Es hacer procesos que respondan a una cultura ya establecida, en una forma que no tenga discrepancias, ¿no? Entonces, la cultura, el conocimiento de la cultura es fundamental y el respeto a esa cultura, ¿no? Ahora, eso que quería decir, básicamente. Esses são os 6 passos que eu tenho. Você está mudando, Charles. Opa, desculpa. Perfeito, acho que os pontos são super relevantes e tem uma outra questão que é uma preocupação quando a gente pensa nesse preparo, nessa abertura para a transformação digital, o quanto o RH lidera ou está aberto a essas questões, que é uma preocupação e um pouco do conflito entre a transformação digital versus a valorização do ser humano, né? E essa preocupação de, à medida que eu automotizo e que eu coloco as coisas de forma mais digital, em teoria, eu preciso de menos mão de obra. Então, este conflito, que por vezes é claro e explícito, por vezes é velado e às vezes até inconsciente, gera algumas restrições ou algumas resistências aí de diferentes pessoas frente à transformação digital. Então, tem uma pergunta nesse sentido. Qual que é a opinião de vocês com relação à transformação digital versus valorização do ser humano? Eu acho que essa é uma disputa eterna no mundo industrial, né? Quando inventaram as máquinas de vapor, obviamente precisavam menos gente para trabalhar e não existia esse nível de debate, então todo mundo estava preocupado. Francisco, aqui presente, mencionou a robótica. Robótica, a medida que venha mais robot, teóricamente sobra gente para trabalhar. Claro que los sindicatos están enloquecidos y van por trabas para preservar, mas o fato es que a humanidade, en función do progreso, ela va reciclando sus formas o rediseñando sus formas de organizar el trabajo. Es decir, entonces, valorización de la persona, esa persona que va a tener más tiempo, va a hacer otras cosas, o va a se educar mejor, o va a encontrar otras formas de trabalhar, mas o progresso sempre foi produtivo. Não teve nenhum processo no mundo industrial que acabou sendo ruim, digamos. Agora temos máquinas, mas temos mais desemprego. Eu não me lembro que isso aconteceu, que acontece constantemente se o modelo está bem implementado. Essa é a minha opinião. Eu primeiro concordo, obviamente, com o que o Romão falou, e eu sinceramente creio que a humanidade ela vai se adaptando, né? Não existe outro animal que se adapte tão facilmente e tão rapidamente quanto o ser humano. Então, se ele deixou de trabalhar na fábrica, ele vai encontrar emprego em serviço. Se deixou de trabalhar em serviço, ele vai encontrar em outro local. Então, eu acho que isso a água vai tomando o curso do rio, né? Isso não muda. Agora, com relação à valorização do ser humano, eu realmente não creio que tenha a ver com a pandemia, porque se bem a pandemia traz uma luz
de que a gente precisa talvez estar mais conectado com as pessoas que a gente gosta, né? Forçosamente, até no início, puta, vou ter que ficar com a minha família, pelo amor de Deus. Veja que heresia. Então, talvez a pandemia tenha trazido isso, mas os problemas de valorização do ser humano eles vêm antes da pandemia, né? Não é uma novidade. Não existe nenhuma novidade aí. Se você pega, por exemplo, o processo de avaliação de desempenho, que eu vi que alguém fez uma pergunta aqui. Uhum. Sinceramente, os problemas de avaliação de desempenho eles existiam antes e vão continuar existindo depois. Só mudou do modelo físico para o modelo online. Até porque as pessoas são as mesmas. Então, eu acho que a gente deveria olhar os nossos processos, não somente sobre o aspecto claramente digital, mas do impacto efetivo que isso vai trazer na vida das pessoas, mas desde lá de trás, não somente agora. E, obviamente, com o mundo digital, talvez até possa facilitar, mas ele exige que você tenha um contato, por exemplo, regular com as pessoas. Você tem que fazer o que a gente está chamando, até na Epson, de check-in frequente. Você tem que falar com as pessoas de maneira regular. Você não pode deixar as pessoas distantes mais do que já estão fisicamente, mas também deixá-las distantes socialmente, que é o que acaba acontecendo. Porque isso vai trazer, as pessoas estão com medo, as pessoas estão receosas, um quer ir trabalhar, o outro não quer. Então, existe uma confusão ainda no ar que exige de recursos humanos, de novo, liderança para preparar as lideranças. Porque, no final das contas, são quem tomam as decisões, são quem resolvem os problemas, são quem contatam os clientes, os funcionários, os fornecedores. Então, o nosso papel é que ferramentas eu posso ter e usar para preparar a nossa liderança para isso. Agora, de novo, quero reforçar, os problemas de valorização do ser humano, eles vêm antes da pandemia. Isso não mudou nada. Vide casos de George Floyd nos Estados Unidos e outros que a gente vê por aí. Então, para mim, o problema continua o mesmo, só mudou o tom ainda. Acho que a questão da desvalorização é mais frente à transformação digital de forma geral, né? E todo o movimento que a gente sabe que ainda vem por aí. Perfeito. O tempo passa muito rápido e a gente já está caminhando para os minutos finais aqui. Teríamos mais um monte de perguntas que estão chegando. Não dá para abrir para pergunta, não dá para quem quiser ficar o resto do dia aqui. Dá, se as pessoas quiserem, não tem problema. Mas aproveitando os 5 minutos finais, eu gostaria de ainda falar de 2 perguntas que vieram para a gente anteriormente, que eu acho que tem um impacto importante aí de tudo que a gente já falou até agora e desses 10 pontos-chave que você apresentou, Antônio. E uma delas é, quais são as atitudes que um business partner, né, um parceiro aí efetivo do negócio, jamais deve ter, ou talvez quais são as que ele deve ter para realmente causar um impacto importante para o negócio. E depois, para a gente fechar, um pouco da experiência de vocês, de qual foi o projeto, né, ou a situação que vocês tiveram aí na carreira de vocês, que vocês mais se orgulham. Então, primeiro o business partner e depois essa experiência aí que vocês se orgulham. Olha, eu não sei se não deve ter, né? Mas eu sei o que o business partner, porque temos trabalhado muitos anos nesse modelo, né? O que o business partner deve ter, né? Primeiro defino um pouco o business partner rapidinho, né? Tinha uma pergunta aí, que diferença tem entre consultor e business partner? Pues o business partner é aquele que está atrelado a uma área da companhia, a uma divisão, seja marketing, seja finanzas, seja logística y demás, y mesmo teniendo un nivel de reporte también a recursos humanos, esta persona está totalmente comprometida, hasta su bonus está ligado a eso, es con área a que él está dando servicio. Entonces, un consultor externo, que puede ser un experto en remuneraciones de área central, puede dar pitacos, puede dar orientación de alguna cosa, más en un fondo un consultor externo. O com um consultor interno, chamamos assim. Mas o business partner é alguém que está aí dentro e ele ou ela é parte do resultado da divisão a que está atendendo. Então, eles devem ter paixão com o mesmo grau de paixão que o general manager dessa divisão tem. Tem que ter paixão pelo negócio, paixão pelo resultado e demais. Tem que ter confiabilidade. Um business partner tem que ser alguém que gere um equity de confiabilidade, porque es una persona también que reporta a otra área, mas si no tiene esa confiabilidad, las personas no confían en él, ¿no? Tiene que tener mucha habilidad de relacionamiento, porque el business partner
es un constructor de situaciones, ¿cierto? No es un implementador de procesos. Una persona que está ahí para conversar, para ver las ideas diferentes, para ser un mediador y demás. Entonces, tiene que tener un relacionamiento muy poderoso, capacidad de relacionamiento, ¿no? Tiene que ser una persona creativa, porque es una persona un poco con una visión externa. Recursos humanos no es tan táctico como podría ser, por ejemplo, logística o finanzas, que son áreas más áridas, ¿no? Entonces, más técnicas, ¿no? Entonces, tiene que tener esa creatividad, ¿no? Tiene que tener una mentalidad abierta, porque você siempre va a tener diferentes puntos de vista y nuestra función casualmente es integrar eso en vez de dividir, ¿no? Entonces, tiene que tener eso así. Y tiene que ser una persona que sea confortable con un riesgo, porque quien da opiniones como consultor, no fin de cuentas, no es responsable pelo riesgo digamos, del consejo, llamémoslo así, ¿no? Mas un business partner es una persona que, na hora que da una opinión para alguien que le trabaja, él es responsable, es consecuente con esa decisión que ayudó a formar. Não sei se fui claro nos pontos que eu vejo. Perfeito, Para claríssimo. mim, sim. Vou acrescentar uma coisinha só, que concordo com todos eles. RH não pode ser complacente com o mau desempenho, porque o mau desempenho é mal para a pessoa, é mal para a equipe e, no final, é mal para a organização. Então, é óbvio que a gente vai sempre ter os caminhos de tentar recuperar e tudo mais, mas tudo tem limite, né? Então, eu acho que isso, eu queria só agregar isso. Posso já emendar aqui na minha experiência, assim, o Roman, que é o mais experiente, fecha, Renato? Por favor. Então, assim, eu 35 anos em RH, vocês podem imaginar as confusões que a gente já se meteu. Eu não vou nem falar aqui que a minha sala de gerente na Ford, na época, foi apedrejada por sindicalistas e tudo mais, que eu tive que me esconder embaixo da mesa. Isso faz parte da história e ajudou na minha formação, né? Mas eu queria ressaltar a Epson, porque eu vou completar 7 anos daqui um mês nessa empresa extraordinária e que me deu a chance de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido antes, seguramente. E, claro, na medida que você cresce na organização, te dá mais autonomia, inclusive, para fazer essas coisas. Então, eu vou mencionar 10 coisas rápidas. E quem da Epson está aí e que já está comigo nessa jornada há algum tempo vai se reconhecer. Uma das coisas, uma das primeiras, quando eu cheguei na Epson, era um DP, era um DP, basicamente era um DP, não existia recursos humanos, né? Então, a gente implementou o modelo de business partner, exatamente o que o Roman está falando, e a gente continua ainda melhorando esse modelo. A PLR, que não existia um modelo efetivamente implementado, uma mudança de layout que foi fruto das nossas pesquisas internas de satisfação. Então, nós mudamos completamente o layout, derrubamos e construímos basicamente um prédio novo. Tudo que tem a ver com comunicação interna e que a gente só melhora dia após dia, é benchmarking para toda a região. Processos de RH, eu tive um chefe que, aliás, está completando 60 anos, que falava o seguinte: todo RH tem todas as ferramentas. O que diferencia um RH do outro é a capacidade de implementar essas ferramentas de maneira perfeita. Então, acho que a gente fez isso com a avaliação de desempenho, nós tivemos um trabalho tremendo nisso, e toda a parte de remuneração, bônus e mérito. Implementamos um sistema de Success Factors, que hoje é da SAP, que não tinha até então, era tudo planilha de Excel, ainda tem melhorias para serem feitas. Implementamos trilha de carreira na produção e no almoxarifado. Quando eu cheguei, tinham 33 itens numa pauta com o sindicato, que nós limpamos todos, na verdade estamos devendo um ainda, um dia a gente vai fechar. O modelo de governança, que infelizmente nós não vamos ter tempo aqui de explorar, mas a gente implementou tão simples quanto: criamos 3 comitês, um comercial, um operacional e um de pessoas, criamos KPIs para isso, montamos um comitê de gerentes e de diretores, e esse é o modelo de governança que funciona até hoje. E o último, estamos agora falando um pouco mais do futuro, não de employee experience, ou seja, experiência de empregado, mas sim de experiência de pessoas, que tem a ver com a jornada do cliente. Ou seja, desde o momento em que ele vê o nome da Epson no mercado até o momento que ele sai da companhia, né? O que a gente chama de offboarding. Como tratar tudo isso e como gerar experiências extraordinárias durante todo esse ciclo. É isso, Renato.
Excelente, Antônio. Eu acho Roman? que, só um comentário antes de passar a bola para o Roman, eu tenho acompanhado essa jornada de perto, né? E é incrível perceber, pelos exemplos simples que o Antônio deu aqui, né, do que ele vem fazendo ao longo dessa jornada de 7 anos, de onde saiu o RH para onde foi, né? Quando a gente olha para o que é hoje, do que era quando ele chegou, são áreas completamente diferentes. Hoje, muito mais parceira do negócio, muito mais presente, muito mais significativa, com impacto muito grande, né? E ele falou aqui de coisas que são simples, que tem muito a ver com esse comentário que ele falou do chefe dele que está completando 60 anos, de todo mundo sabe o que fazer, precisa realmente fazer acontecer, que é o 10º ponto-chave que o Antônio comentou, né? Executar, executar, executar. Acho que essa conexão com os funcionários, com as pessoas de forma geral, entendendo o que é importante, né, para cada um, porque as pessoas não são iguais. Então, a gente ter essa flexibilidade para entender que talvez uma única solução não atenda todo mundo, especialmente no momento em que nós estamos de pandemia, cada um tem uma realidade tão diferente para lidar no dia a dia, é o que faz a diferença e leva, de fato, a gente para um outro patamar. Muito bacana. Roman, para a gente fechar, a sua experiência que você tem orgulho. Olha, foi o relançamento da Pepsi no Brasil, quando eu trabalhava, obviamente, lá. Eu estava feliz da vida no México, sendo responsável pela divisão andina. E me dizem, Román, te queremos de volta em Brasil para um projeto. Aí falei, bom, um projeto, o que será isso? Y como yo siempre fui medio responsable en algunas cosas, Francisco me conoce desde que yo tenía 23 años más o menos. Primero, ante cualquier desafío, falo que siempre que sí, y después pienso, ¿no? Entonces, no, por eso casé 3 veces también, digamos, ¿no? A última funcionó, pero de alguna forma fueron 3 veces. Todo el mundo estaba feliz da vida y me dice, olha, tengo un proyecto que, entonces, ¿qué tal? Você voltaría lá, no sé qué, estás a cargo del proyecto, un proyecto grande, puede contar conmigo. Y después falei, ¿cuál sería el proyecto? Bom, você tem un año para planear el lanzamiento el relanzamiento da Pepsi, o sea, tiene áreas de marketing, vendas que iban a hacer eso también, obviamente. Mas no tiene ninguém, você é o primeiro funcionario. Ah, ok, y vamos a abrir simultáneamente 4 plantas, reclutar en total 3.000 personas, 3.000 personas. Reclutarlas en un momento, digamos, que era fundamental, digamos, si você recluta vendedores, no puede reclutarlos 6 meses antes, porque si no, no tiene nada para vender. ¿Mas qué va a vender si no tiene fábrica rodando? Y así por delante. O sea, fue todo un proyecto militar prácticamente, ¿no? Entonces, eso ahí fue el mayor lanzamiento de refrigerantes do mundo, salió, ¿no? Porque pelo volumen, ¿no? Entonces, en tiempo hábil, reclutamos esas 3.000 personas, entrevistamos, treinamos, inventamos como iniciativa, como dice aquí, o creatividades, las pruebas para los vendedores, para los gerentes de venta, porque no tenía nada. Nada, no tenía nada, era un Greenfield Operation. Yo vi a planta que ahora fue vendida para otra compañía. Esa planta era un terreno, fui a ver un terreno. Y después vi una planta gigantesca, una de las mayores de refresco, de refrigerante de América Latina, de la cantidad de líneas y demás. Entonces fue un proyecto único, nunca vi más. Y con una presión brutal, porque a data de lanzamiento no mudan. Y en esa data de lanzamiento ya está a visita del gobernador, vino un cura a bendecir los camiones, sei lá, todo lo que você puede imaginar. A mídia estaba comprometida con las redes de televisión, en fin, no mudaba. Entonces, ese fue el mayor proyecto que demandó de mí a mayor experiencia y del cual me siento muy orgulloso. Y cuando terminé, me dieron muchos reconocimientos a mí, aparte del equipo, obviamente, ¿no? A equipo y también a otras áreas, ¿no? Vendas, todo esto. Y me llevaron en Nueva York en una sala y me falaron, queríamos te pedir una cosa. Yo pensé que iban a mirar algo más agradable. Y falaron, queremos que faça a misma cosa en Rusia. Aí eu perguntei, pô, mas aonde que eu errei, digamos? O que eu fiz errado? E, bom, Pelo contrário. Y ahí fue como aterricé en Rusia, ¿no? Entonces tive un año en Rusia, que todo el mundo sabe, y así por delante. Mas esos 2 fueron los mayores
logro de minha carreira, uma equipe fantástica, demandou tudo o que eu já sabia de recursos humanos. Eu tinha 50 anos de idade na época, né? Mas, digamos, você pensa que sabe tudo, até que te coloca em uma situação muito difícil, aí você sabe quanto sabe, digamos, né? Esse é o momento da verdade, né? Muito interessante. Excelente, Romã, muito obrigada. Acho que a gente pode perceber por esses dois exemplos, né, que a questão de ser simples e executar bem, né, e atender a necessidade das pessoas realmente faz muito a diferença. Eu vejo muitas vezes empresas tentando se reinventar e inovar e criar coisas muito interessantes e diferentes para os seus funcionários, mas às vezes sem ter o básico bem feito. E acaba não atendendo uma expectativa importante de me oferece uma oportunidade diferente, um home office, um part-time job, né, um trabalho aí parcial e etc, que é muito interessante, mas se eu não tenho, né, o básico às vezes bem feito, uma conversa de carreira bem estruturada, uma avaliação de desempenho que me dê clareza de onde eu posso ir, como é que eu posso avançar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente se reinventar e inovar é fundamental, mas a gente também precisa garantir que o básico esteja bem feito. Se o básico ainda não está bem feito, talvez seja um bom começo, né? E aí, depois que você tiver isso bastante bem executado, dá para começar a pensar em coisas bastante diferentes. Uma delícia estar aqui com vocês. É uma pena que a gente não tenha tempo de falar de tudo e de todos os temas. Ó, ficamos com perguntas aqui que a gente pode fazer outras lives, se vocês quiserem, para falar sobre... Não desliga antes de eu agradecer algumas pessoas. Não, eu não vou desligar, calma. Só vou dizer os temas importantes que a gente recebeu de pergunta, que infelizmente não deu tempo de falar. Até para saber, e vocês podem aí compartilhar com a gente no bate-papo, se vocês acham que vale a pena a gente fazer outras para falar desses temas, né? Por exemplo, como atuar como agente de mudanças em organizações multiculturais, as melhores práticas aí de governança corporativa, o quanto isso exige de RH também, um pouco de... como é que a gente promove a qualidade de vida dentro das organizações, considerando esse novo normal em que as coisas estão tão misturadas e as pessoas estão trabalhando às vezes mais do que trabalhavam antes. Enfim, tem um monte de perguntas aqui super interessantes. A relação de tudo que a gente está dizendo com a área de segurança do trabalho, né? Como é que isso se conversa. Então, tem uma série de temas que a gente precisaria de mais tempo para falar. E aí, se vocês acharem que vale a pena, comentem aqui com a gente no bate-papo. A gente pode promover outras lives para falar de outros temas também. Tá bom? Super obrigada, Antônio, por favor. Putz, primeiro, deixa eu ver. Obviamente, o Romã, mais uma vez, Romã, muito obrigado. Acho que tudo que a gente combinou saiu tudo fora do script, obviamente, como é previsto numa live. Mas eu espero realmente, a Renata, minha esposa, linda, maravilhosa, obrigado pela condução, te amo. Já vou pegar a Ana Luísa e o Luca agora aqui. Gente, de novo, quem me conhece sabe, eu ficaria dias falando. Acho que a gente tem que fazer outras lives, sim. E tem aqui, pelo menos metade de quem aparece aqui, tem muita história boa para contar. Muita história boa para contar. E eu acho que é o que nos conecta. São as histórias, né? Blá, blá, blá não nos conecta. O que conecta a gente são as histórias. Exato. Eu quero agradecer de verdade a participação de todo mundo. Tem muita gente de RH, mas tem pessoas que também não são de RH. Claro. E o meu reconhecimento para vocês de se interessar pelo tema que envolve pessoas, né? E que, inevitavelmente, independente da área que a gente trabalha, sempre temos isso, especialmente quando somos líderes, né? Essa preocupação de entender como é que eu posso fazer diferente, como eu posso contribuir, como a RH pode me ajudar. Então, muita gratidão pela participação e pelo interesse de todos vocês. Vamos marcar outras. Nos encontramos em breve. Muito obrigada. Bom dia. Ô, Romã. Por favor, Romã. Não, eu simplesmente queria ser mais breve, digamos, porque Antônio se expressou muito bem e obteve muitos votos para sua candidatura presidencial. Olha, não fala isso que ela vai ficar brava. É muito bom. Eu vou votar. Moda, Romã. Vou votar. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, naturalmente, e como ficaram muitas perguntas aí no tinteiro, ou coisas assim, aqui estão nossos, na tela agora, nossos números de contato e nossos e-mails e demais. Eu fico à disposição de todos vocês, caso precisem alguma coisa, né? Então, todos nós ficamos à disposição. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Gente. Bom dia. Tchau, tchau. Beijo, bom dia. Tchau.